A tecnologia de cinema, a tecnologia audiovisual é, a rigor, um desenvolvimento do século XIX em diante, é um desenvolvimento da sociedade ocidental, capitalista, burguesa, é um desenvolvimento associado à era industrial, à era mecânica. Tá? A origem da tecnologia cinematográfica ela está diretamente relacionada com uma série de pesquisas que tinham, de um lado, o objetivo de criar um instrumento de registro do funcionamento da natureza, e, de outro lado, há uma indústria crescente de lazer que vê nesses desenvolvimentos científicos a possibilidade de criar ali um espetáculo e, através desse espetáculo, você gerar todo um novo mercado que a gente vai vir a conhecer já no século XX como um mercado cultural, como uma indústria cultural, enfim, como uma indústria de lazer no amplo sentido. Existem basicamente duas tecnologias cinematográficas, ou dois campos tecnológicos. Um é o visual, o outro é o sonoro. Curiosamente, o que se desenvolve primeiro é o sonoro, mas ele não emplaca nos primeiros anos ou nas primeiras décadas de existência do cinema. E aqui, na verdade, vira sinônimo da própria atividade cinematográfica é a tecnologia ligada à imagem, ligada à visão, que tem a ver com a própria imagem cinematográfica em movimento. A tecnologia se desenvolveu inicialmente sobre um suporte de papel. Foi um médico francês, Etienne Jules Marey, que desenvolveu um tipo de câmera que utilizava um rolo de papel emulsionado, a que batizou de cronógrafo. Marey era um humanista e não requereu a patente, oferecendo seu invento à humanidade. Isso permitiu que os industrialistas, Thomas Alva Edison, nos Estados Unidos, e os irmãos Lumière, na França, examinassem um cronógrafo e desenvolvessem, cada um de seu lado, novas tecnologias com base no invento de Marey. Edison focou seu trabalho na questão da resistência do suporte, pois considerava o papel frágil, sem possibilidade de rentabilidade econômica. Por outro lado, os irmãos Auguste e Louis Lumière preocuparam-se com a qualidade do registro fotográfico. Foram eles que criaram o registro intermitente da imagem. O cinematógrafo Lumière imprime uma sucessão de fotos numa película em celuloide, cuja parte emulsionada reage à luz, quando esta passa pela objetiva da câmera. Todos os padrões tecnológicos estabelecidos por um equipamento como o cinematógrafo Lumière vão se tornar os padrões gerais da maior parte dos equipamentos utilizados para captação de imagem, para a montagem da imagem, do som, para a captação de som, para a duplicação laboratorial, ao longo de toda a era de cinematografia em película, que começa no final do século XIX e vai até o final do século XX. Ou seja, a tecnologia cinematográfica ela tem uma característica muito particular, muito própria, porque ela era uma tecnologia incorporativa. Qualquer desenvolvimento tecnológico que surgisse no meio, você tinha que associar imediatamente o suporte película, o suporte plástico película, você tinha que colocar imagem e som dentro desse suporte plástico, você tinha que compatibilizar as máquinas com esse suporte e com os padrões específicos de registro de imagem e som inscritos nesse suporte. Registro de imagem, por exemplo, começou com uma velocidade, 16 quadros por segundo, mas em função do advento do som óptico, no final dos anos 20, passou a 24 quadros por segundo. Mesmo posteriormente, quando você incorpora o som Dolby e outros desenvolvimentos tecnológicos, tudo tinha que entrar dentro desse suporte básico estabelecido ali em 1895 e que seguiu por um século sem grandes alterações, só incorporando desenvolvimentos. A grande mudança na história da tecnologia cinematográfica é aquela que ocorre quando você tira o registro, o suporte do material película e passa o registro para um novo suporte, que é o suporte videomagnético, que já tinha surgido com a televisão sob forma analógica, mas que no final do século XX vai se tornar digital, ou seja, vai se tornar algorítmico. A cinematografia se torna algorítmica, ou seja, a composição da informação audiovisual se torna matemática, é feita por zeros e uns. E isso é registrado, não existe mundo virtual, existe mundo concreto, isso é registrado numa camada óptica magnética, dentro de um HD, dentro de um pendrive,
dentro de uma mídia ótica, enfim, em algum tipo de base que possa gravar os zerinhos e uns ou as conversões que você possa ter a partir do algoritmo. Quando chega o digital, muda tudo. Praticamente toda a cadeia tecnológica do meio cinematográfico, do meio audiovisual, incluindo televisão, videogame, etc., muda com a dimensão digital. Isso significa um outro mundo tecnológico. Você tem que se readaptar a um outro padrão de construção da imagem audiovisual e, sobretudo, tem que se adaptar a novos instrumentos, a novas tecnologias. Há consequências maiores, porque o mundo cinematográfico em película ele é linear. Por exemplo, você montava no equipamento chamado mesa de edição ou mesa de montagem, popularmente conhecido como moviola, e todo o trabalho na moviola ele é linear. Se você quiser ir ver uma imagem no fim do rolo, você tem que passar todo o rolo. No digital já não é mais linear, você tem a possibilidade de acessar pontos diferentes do material de trabalho, a partir, inclusive, de estratégias diferentes de apropriação desse material, porque o computador ele não é linear, ele é randômico. E aí você muda o padrão tecnológico do meio audiovisual, do meio cinematográfico. Isso, de fato, é uma grande revolução, porque, digamos assim, é uma outra forma completamente diferente de fazer cinema audiovisual a partir ali do final do século XX. Historicamente, é possível afirmar que o cinema é fruto da Revolução Industrial e que o cinema da era digital é fruto das transformações tecnológicas do final do século XX. Olha, o cinema é fruto da Revolução Industrial. Especificamente, ele é fruto direto da Segunda Revolução Industrial. Ou seja, ele é fruto direto dos desenvolvimentos da mecânica, de uma aplicação da eletricidade à mecânica e de um apuro da ótica associada à eletricidade e à mecânica. De um ponto de vista estritamente descritivo, o cinema é fruto dessa conjugação. E essa conjugação, ela não é uma conjugação específica só do cinema. Ela é o próprio padrão de vida que se instaura no mundo inteiro a partir da Europa, ali na segunda metade do século XIX, e que significa que você, se tem, por exemplo, um motor numa câmara cinematográfica, você tem um motor num carro, você tem um motor numa geladeira, você tem um motor numa televisão, etc. No fundo, esse mundo de engrenagens, esse mundo de eixos, esse mundo de motores, é um mundo que caracteriza a era industrial. O cinema está plenamente inserido dentro disso e, na verdade, eu te diria que é o maior símbolo dessa era, porque foi o símbolo que durou mais tempo. Muita gente diz que o grande símbolo é o carro, outros, eventualmente, que é o trem ou a locomotiva, que seria o primeiro. Mas aquele que, de fato, alcança uma dimensão mundial, chegando praticamente a todos os bairros de todas as cidades do mundo, eventualmente em seus desdobramentos tecnológicos, como televisão, como videocassete, como DVD, como streaming digital no mundo atual, chega aos nossos bolsos. Nenhum carro chegou aos bolsos das pessoas, mas o cinema, o audiovisual de uma maneira geral, permanece hoje em dia, e hoje em dia praticamente está junto de toda a humanidade. Os 7 bilhões e meio de pessoas do mundo, incluindo os bebês, estão lá com seu celular vendo imagem em movimento, essa tecnologia que foi criada ali no final do século XIX. Então, na verdade, o grande símbolo da era industrial e que conseguiu passar para a era digital é o cinema. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.